Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades Bíblicas, Pastor Evandro Carlos. Neste vídeo apresentaremos mais algumas curiosidades da vida do apóstolo Paulo. Você sabia que o sermão mais longo da Bíblia foi pregado por Paulo? Isto aconteceu até o amanhecer. Você pode ver isto lendo Atos capítulo 20, versículos 7 a 11. Paulo estava retornando de sua terceira viagem missionária, quando ele fez uma parada na cidade de Troade por 7 dias. Vários irmãos o esperavam ali, como Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Naquela noite do primeiro dia da semana, eles se reuniram com o fim de partir o pão. E Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Segundo a Bíblia, um certo jovem por nome Eutico estava assentado numa janela quando foi tomado de um profundo sono e caiu do terceiro andar e foi levantado como morto. Mas graças a Deus que, pelo abraço de Paulo, o jovem voltou a viver. Depois deste incidente, os irmãos subiram novamente ao cenáculo e Paulo continuou a falar-lhes até o amanhecer. Lembrando, meus irmãos, que no livro de Atos encontramos 7 discursos do apóstolo dos gentios, conforme leciona o pastor João Antônio de Souza Filho. O primeiro discurso foi na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Lembrando que haviam 2 Antioquias, uma que ficava na Síria, que era o quartel-general das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e esta Antioquia, a Antioquia da Pisídia. O segundo discurso foi na cidade de Listra, ocasião em que Paulo, após este discurso, foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se então, entrou na cidade e partiu para Derbe com Barnabé. Estes 2 primeiros discursos ocorreram durante a sua primeira viagem missionária. O terceiro discurso ocorreu no Areópago de Atenas, na Grécia, cuja pregação teve como o tema Ao Deus Desconhecido. Este discurso foi durante a sua segunda viagem missionária. O quarto discurso foi em Mileto, ocasião em que ele mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso, para os quais ele fez a seguinte declaração: Não vereis mais o meu rosto. Este discurso ocorreu na volta de sua terceira viagem missionária. O quinto discurso foi nas escadarias diante do castelo em Jerusalém, ocasião em que Paulo fez sua defesa em língua hebraica. O sexto discurso foi diante do governador Félix, em Cesareia. Após ouvi-lo, Félix ordenou que Paulo fosse tratado com brandura e que a ninguém dos seus proibisse visitá-lo. Este mesmo governador esperava que Paulo pagasse suborno para que o soltasse. O sétimo e último discurso foi diante do rei Agripa, também em Cesareia, o qual perguntou a Paulo ao final de seu discurso: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Ao que Paulo lhe respondeu: Em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, exceto essas algemas. Outra curiosidade. Você sabia que Paulo não escreveu a epístola aos Romanos? Ele simplesmente ditou esta epístola, porém quem escreveu foi o seu secretário Tércio. Você pode estar lendo isto em Romanos 16 e 22. Mas isso não faz diferença, pois o pensamento teológico da epístola aos Romanos
e a inspiração divina foi de Paulo e não de Tércio. Mais uma curiosidade: você sabia que o apóstolo Paulo foi o único homem na Bíblia que sofreu 3 naufrágios e sobreviveu em todos eles? Descubra isto lendo 2 aos Coríntios 11 e 25. Lembrando que destes 3 naufrágios, apenas um é detalhado pelas Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e que naquela embarcação tinha ao todo 266 pessoas, inclusive o narrador da história, o Dr. Lucas, autor do referido livro. E para encerrarmos as curiosidades de hoje, você sabia por que Paulo e Barnabé foram confundidos com 2 deuses da mitologia grega na cidade de Listra? O pastor Erivaldo de Jesus leciona que Barnabé, talvez por causa de sua estatura, foi confundido com Júpiter, Zeus, o deus maior do panteão grego. Paulo, por causa de sua oratória, foi confundido com Mercúrio, o Hermes, o deus grego patrono dos oradores. Ainda nas lições do pastor Erivaldo de Jesus, esta confusão dos habitantes de Listra foi atribuída a 2 lendas gregas existentes na época, que dizia o seguinte: Zeus e Hermes teriam supostamente vindo à Terra em forma humana. O milagre realizado por Paulo e Barnabé em Listra, registrado em Atos 14, 8 a 11, fez com que os moradores da cidade pensassem que a visita dos apóstolos à sua terra seria a visita de Júpiter e Mercúrio, Zeus e Hermes, respectivamente, conforme previa a lenda. Contudo, a narrativa bíblica nos diz que os apóstolos Barnabé e Paulo não aceitaram a honraria que os cidadãos de Listra estavam prestando a eles. Uma lição muito importante para nós, ministros do Evangelho, quando somos ovacionados pelas grandes massas. Não é verdade? Queridos irmãos, vez por outra eu recebo no meu WhatsApp mensagens de irmãos me perguntando por algum curso de caráter teológico que eu os recomendaria. Então, eu quero aproveitar esta oportunidade para indicar aos nossos irmãos que hão de assistir este vídeo o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, o CETADB, cujo diretor é o meu amigo pastor Hércules Denobi. Este centro educacional oferece cursos de âmbito teológico e ministerial. No âmbito teológico, tem-se os cursos básico, médio e avançado. Você pode realizar qualquer um desses cursos na modalidade EAD, ou seja, online, ou abrir um núcleo aí em sua igreja na modalidade presencial, onde você receberá os livros e as provas no decorrer do curso. Eu digo para os irmãos, hoje em dia nós não temos desculpas para não realizarmos um curso como este. Usando o seu aparelho celular, você pode assistir a todas as aulas. Não tem mais essa história de dizer, eu não tenho tempo. Negativo. Isto é conversa para boi dormir, pois realizando tarefas domésticas como lavar os copos do café da manhã. Vai expandindo, vai precisar de ter uma organização maior disso, uma série de coisas associadas. Varrer a casa. São os músicos, os instrumentos que tem, o conserto e a manutenção desses instrumentos, as partituras. E limpar os calçados. Sempre se fala na direção da igreja, como ela vai funcionar. E classicamente, nós temos 3 formas de governo em uma igreja. Você poderá assistir e ouvir as aulas online e depois você poderá fazer a leitura do módulo sem nenhuma dificuldade para realizar a prova, que é bem tranquila de se fazer.
Claro, você entendeu que quando eu citei as pequenas atividades domésticas, foi só para ilustrar que não há desculpas para não fazer o curso. Algumas dessas curiosidades aí acima, em que citei as lições do pastor João Antônio de Souza Filho, onde tratei dos 7 discursos de Paulo, foi do curso básico em teologia, maninho. Verdade. Foi deste livro aqui, Vocês estão vendo? Então, pega o seu telefone e liga ou manda uma mensagem de WhatsApp para esses números aqui, e faça a sua matrícula ou abra um núcleo em sua igreja. Por graça de Deus, como diz o pastor Ciro Zibordi, eu monitoro 2 núcleos que temos aqui em Palmas, Tocantins. E eu garanto aos irmãos, o material é da mais alta qualidade, conteúdo é atualizado, grade curricular rotativa, atendimento diferenciado, custo acessível, qualidade no ensino e o melhor custo-benefício. O pastor Hércules Denob tem uma equipe altamente especializada em atender a todos os irmãos que se interessam em crescer no conhecimento bíblico-teológico. Esta equipe vai te passar todas as informações necessárias para que você realize o seu curso teológico e ministerial. Além dos cursos de âmbito teológico, o CETADB também oferece cursos de âmbito ministerial, a saber, discipulado cristão, capelania evangélica, curso para a formação de obreiros, curso de formação de jovens pentecostais e, por último, este aqui, perguntas escatológicas, contendo 101 perguntas e respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Um curso pra lá de bom, que foi elaborado em parceria com o pastor Ciro Sanches Zibordi. Então, meus queridos irmãos, não percam tempo. Entre em contato e, se quiserem, podem citar o meu nome dizendo: olha, eu estou ligando por indicação do irmão Evandro Carlos, cuja recomendação eu assisti no canal dele, beleza? Então, que Deus vos abençoe e até a próxima.